Bom dia, crianças. Vocês dormiram bem? Tomaram um café da manhã bem gostoso? Ok? Hoje é dia 12 de outubro. Vocês sabiam disso? O que se comemora hoje? Aniversário da sua prima? Que legal! Como é que é o nome dela? Letícia. Mas fora o aniversário da sua prima, sabe o que se comemora hoje? Isso. Comemora-se o Dia das Crianças. E hoje eu vou contar a história de alguém muito especial. Ele adorava crianças. Gostava muito de crianças. E em todo lugar que ele ia, as mamães levavam as crianças para ficarem perto dele. Vocês sabem quem ele era? Não, não é o Papai Noel. Alguém sabe? Jesus. Jesus gostava de segurar as crianças no colo. Ele contava historinhas para as crianças. Mas melhor do que tudo isso, ele sempre colocava as mãos sobre as crianças para abençoar as crianças. Ele curava as crianças que estavam doentes. Quando as crianças ficavam com algum dodói e as mamães levavam ele para Jesus, Jesus orava por elas e curava essas crianças. Vocês gostariam de estar juntos de Jesus algum dia? O que vocês acham de ouvir ele contando histórias para vocês, de colocar a mão sobre vocês e abençoar vocês através da oração? Não seria bom? Muito legal, né? Agora eu vou falar um pouquinho com os papais e com as mamães, tá bom? Eu vou virar um pouquinho para eles e vou conversar um pouquinho só com eles. Sabem, papais e mamães e avós, vocês são Jesus. Quando uma criança vem para o lar da gente, Deus emprestou elas para a gente, tá? E está sobre a nossa responsabilidade de abençoar elas, assim como Jesus fazia. E sabe como a gente abençoa as crianças? Ensinando elas a conhecerem Jesus. Ensinando elas, por teoria e por prática, de que elas devem ser iguais a Jesus ou serem iguais a nós quando nós somos iguais a Jesus. Tá? E isso é um privilégio, não é uma responsabilidade, é um privilégio que todos nós temos. Então, assim, hoje nós somos as mãos, nós somos a cabeça, nós somos o corpo de Jesus aqui na terra, para poder educar essas crianças e fazê-las conhecer o amor de Deus, assim como nós conhecemos. Tá bem? Amém.
Então, assim, crianças, vocês vão fazer assim um pedido para o papai e para a mamãe quando vocês forem para casa, para que eles passem mais tempo com vocês estudando a lição da escola sabatina, contando historinhas da Bíblia para eles, tá bom? Pode ser o vovô e a vovó também, não tem problema, mas o papai e a mamãe ou o titio, para que eles deem mais tempo e uma atenção especial para passar esse tempo com vocês, tá bom? Combinado? Então agora vocês vão ficar em pé, o vovô aqui vai estender a mão sobre vocês e eu vou orar pedindo a bênção de Jesus sobre vocês. E os papais e as mamães vão ficar em pé, os vovôs também vão estender as mãos daí, para que a gente abençoe, através dessa oração, as crianças da nossa igreja, tá bom? Vamos fechar o olhinho. Bom Pai do céu, aqui estão as nossas crianças, os teus filhos, que estão sob a nossa responsabilidade. Nós queremos rogar-te sabedoria, discernimento e, acima de tudo, força de vontade para educarmos essas crianças para o Senhor. Amém. Para passarmos os teus conceitos, os teus ensinamentos, para que eles sejam cristãos fiéis e sejam súditos do teu reino já aqui na terra. Amém. Por favor, derrama uma bênção especial, eu te rogo agora, para que elas tenham saúde, para que elas tenham sabedoria e que, acima de tudo, elas deem o seu coraçãozinho para ti, já mesmo na sua infância. Usa-nos, por favor, para o bem delas e para o bem da tua causa. Eu te rogo em nome de Jesus. Amém. Um feliz Dia das Crianças para vocês com Jesus. Tá bom? Vinde a Jesus, vinde a Jesus, brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus, dos pequenos é o reino dos céus, dos pequenos é o reino dos céus, dos pequenos é o reino dos céus. Feliz sábado. Feliz sábado. Quando o Diniz me convidou para falar nesse momento aqui com vocês, ele me deu um texto para ser lido aqui. O texto começa assim: o dinheiro que poderia salvar pessoas. Esse texto está no livro Conselho sobre Mordomia desse ano. Diniz tem entregado uma compilação numa linguagem moderna nas classes de escola sabatina. Quando eu peguei esse texto e comecei a ler, me veio uma história de um homem que ele era alemão e, na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, ele tinha uma fábrica que produzia munição e algumas outras coisas. E ele começou a ser transformado no decorrer dessa caminhada. Ele era nazista, ele era afiliado ao partido nazista, mas ele foi mudando no decorrer da história, da situação do que estava acontecendo. E ele acabou usando os seus bens e a sua empresa para poder salvar pessoas. Muitos aqui vão conhecer a história. Oskar Schindler, da lista de Schindler. Ele, no final da história, ele é condecorado e ele ganha algumas medalhas e alguns utensílios. E ao invés de ficar feliz com aquilo,
ele começa a contar, somar o valor daquelas peças, daquelas coisas que ele ganhou, e ele começa a converter em quantas pessoas ele poderia ter salvo se ele tivesse ganhado aqueles objetos antes. É uma história muito bonita, um livro muito interessante, e o filme é emocionante. O texto que eu tenho para ler é esse aqui. O Senhor fez provisões para para que todos possam ser alcançados pela mensagem da verdade. Mas os meios colocados nas mãos dos seus mordomos, justamente para esse fim, egoístamente, têm sido dedicado a satisfazer a si mesmos. Quanto tem sido impensadamente desperdiçado pelos nossos jovens, gastos em condescendências próprias e nas ostentações, com coisas sem as quais teria sido igualmente tão felizes. Cada centavo que possuímos é do Senhor. Em vez de gastar os meios com coisas desnecessárias, devemos empregá-los em atender os apelos do trabalho missionário. Cada centavo que temos em nossas mãos não é nosso. E se a gente preparasse durante a semana, porque a nossa querida irmã Ellen White diz que a gente precisa preparar o nosso sábado no domingo. A gente começa a semana preparando o sábado. Se a gente começasse a pegar aquelas moedas da estante, aquelas coisas que a gente pensa que, mas é muito pouco, e trouxesse para a oferta, a gente ia fazer uma grande diferença para salvar muitas vidas. Que a gente possa ter essa consciência, que a gente possa participar desse momento dos dízimos e oferta, lembrando que somos mordomos de Deus, e que a gente possa ser fiel e adorar a Deus nesse momento. A chuva rega
Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, queremos agradecer por podermos participar desse trabalho de salvar vidas, de poder sermos mordomos fiéis e colocarmos à disposição da Tua obra. Peço que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que foram colocadas aqui e que o Senhor prepare o nosso coração para que a gente possa ser sempre atuante nesse departamento, que a gente possa ajudar realmente a salvar pessoas e o avanço do Evangelho. Fica conosco, nos acompanha no decorrer desse culto. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos porque Tu nos ouve e sabemos que Tu tem feito o melhor para nós e para cada uma dessas pessoas que são ajudadas com esses bens e esses recursos que têm chegado aqui. Abençoa, santifica, nos guarda, é o que Te pedimos e agradecemos. Por amor de Jesus, amém. Nosso pregador de hoje, ele é tão polivalente que eu precisei trazer uma colinha aqui de um dos seus livros. É o professor Isidro Maneni, certo? Saneni. Por favor, professor, venha aqui à frente rapidamente para a igreja lhe conhecer. O professor, ele é autor de alguns livros e ele é tão polivalente como eu disse. Ele é professor, escritor, palestrante, produtor cultural e artista plástico. Tudo isso. Professor, que Deus o use essa manhã, que só possa falar aos nossos corações. Daqui a pouquinho nós ouviremos então a sua mensagem. Obrigado. Feliz sábado, igreja! Todo mundo sabe que o sábado é um dia de alegria. Virou até música, né? Mas tem algumas pessoas que, olhando aqui da frente, não estão com cara de que o sábado é um dia de alegria. Mas tem um remédio para isso. Certeza, se você abraçar agora 3 pessoas e desejar um feliz sábado a elas, tenho certeza que vai ficar todo mundo sorrindo. Então pode começar. Cada um aqui abrace 3 pessoas e deseje um feliz sábado a ela. Olha como muda, como fica um sábado de alegria. Olha, olhando daqui da frente faz mesmo a diferença. Agora sim, tá um sábado de alegria mesmo. Muito bom. Que gostoso ver a igreja assim. Muda o clima. Davi, no Salmo 28, versículo 7, escreve: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Que outra reação nós podemos ter a um Deus tão bom, tão grande, que nos dá tantas bênçãos? A gente só pode louvá-lo com o nosso coração, honrá-lo com a nossa vida. E nós vamos cantar sobre isso agora, com a música A Tua Graça. A
alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E continuando nesse clima de alegria, nós vamos cantar a música Grande Alegria do Inário, número 289. (489) Agora que a igreja se coloque de pé e nós vamos cantar sobre um motivo dessa alegria, que é a volta de Jesus, com a música Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro
Feliz sábado. Do jeito que nos encontramos, nós vamos reclinar apenas o rosto e vamos falar com o nosso Deus. Grande Deus. Pai querido, nós estamos muito felizes porque nós tivemos a oportunidade de acordar. Estamos felizes, Senhor, porque além de o Senhor nos dar essa oportunidade de acordar, o Senhor nos dá um dia para poder contemplar o outro. Esse outro que cada vez mais está distante de nós. Ó Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui entre os irmãos. Ó Pai querido, o Senhor conhece todos. O Senhor sabe o coração de cada um que está aqui. O Senhor sabe os problemas que cada um aqui carrega. Portanto, ó Senhor, pelo Teu poder, pela Tua honra, pela Tua glória, Senhor dos céus, em nome de Jesus Cristo, esteja na frente de qualquer plano. Esteja na frente, Senhor dos céus, em nome de Jesus, de todas as famílias que estão aqui representadas. Ó Pai querido, que saiamos daqui com uma sensação de que o Senhor sempre estará cuidando de nós. Portanto, ó Pai, não permita e não deixe que seja só mais um sábado, que seja só mais um culto, mas que saiamos daqui esperançosos de dias melhores, começando por hoje. No nome de Jesus, muito obrigado por tudo, Senhor. Amém. Feliz sábado. Tá tudo bem com vocês, meus irmãos? Tá tudo bem? Quantos vencedores estão aqui na casa do Senhor? Quero ver as mãos. Vencedores. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus mais uma vez, não é? Por estarmos em vida. Afinal de contas, nós sabemos que nem todos tiveram a mesma sorte de estar aqui. Eu agradeço a Deus mais uma vez pelo convite que a mim me foi conferido, não é? Na verdade pelo Ricardo, não é? Por uma indicação do Ketson, meu grande amigo, não é? Um dos grandes músicos no qual eu admiro muito, tenho uma grande admiração por esse rapaz. Onde é que ele está, o Ketson? Ah, olha só, na minha frente. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Deus é magnífico, irmãos. E eu fico muito feliz por estar aqui e compartilhar a mensagem com vocês. Especialmente num tempo como este, em que, por incrível que pareça, nós não sabemos mais quem somos. A gente se olha no espelho, não importa quantas vezes, mas não sabemos mais quem somos. E se não sabemos quem somos, então não sabemos para onde nós vamos. Estamos vivendo num tempo em que a percepção, a concepção sobre Deus parece que está equivocada. Estamos num tempo em que cada vez mais temos aprendido a esperar do que fazer. Num tempo do consumismo desenfreado. Num tempo do narcisismo absoluto, em que o outro é apenas um objeto, em que talvez é muito mais fácil eu mandar uma mensagem, um emoji, por exemplo, para o Ketson, um coraçãozinho, dizendo que eu amo, quando talvez é muito difícil olhar nos olhos dele, né? E eu dizer que eu amo você, irmão. Estamos vivendo num tempo da hipocrisia, em que é muito simples virmos à igreja e dizer aos irmãos, feliz sábado. Virou canção, parece um slogan, mas o que nós sabemos do nosso irmão? Será que a gente consegue olhar nos olhos do irmão e, ao invés de dizer feliz sábado, e dizer, irmão, como você está? Porque aí você terá a resposta. Mas a mensagem de nós, para nós nesta manhã, e eu prometo aos irmãos que eu vou ser bem sucinto, tá bom?
Então, amados, eu louvo muito a Deus, né? Eu estou aqui com a minha esposa, chama-se Francine. Francine, levante um pouco, as pessoas querem te ver. Ela está grávida, está a esperar mais um bebê. Nós estamos grávidos, não é? Na verdade, é isso que agora se fala, não é? Então, o bebê que está a vir ali chama-se Manzili. Manzili vem de Swahili, que é uma língua africana, na verdade, uma das línguas mais faladas no continente africano. Significa o enviado, não é? Depois do Manzili, na verdade, antes do Manzili, temos o Enzi Yamako. O Enzi Yamako, ele está por ali, ele está brincando, ele às vezes vai soltar aí alguns barulhos um pouco estranhos. Não se preocupe, irmãos, né? Talvez é o momento dele com Deus também, não é? Pois bem, Enzi Yamako significa o poderoso que vive além do seu tempo, e ele é muito forte. Ele é muito forte, né? Eu acho que foi mais ou menos quase com 3 meses quebrou a sua mão, não foi? O dedo aí, ó. Ele é muito forte, né? Então a gente já pensou que esse rapaz, ele vai ser muito forte. E antes do Enzi Yamako, nós temos a Radini, que é a menina que estão vendo ali, né? A Radini. Radini significa conselheira das nações, e ela é uma pessoa assim, não é? Muito sensível, né? Ela é muito pacificadora. Pacifica muito em vários momentos, né? E o meu nome é Isidro Shikulo Sanene. Geralmente, nós africanos, sempre a gente vive de acordo com os nossos nomes. Os nossos nomes ele têm um significado muito importante, né? Isidro, na verdade, é um nome grego, não tem nada a ver com África, ou com as Áfricas. É grego, não é? Então, ela vem com base num deus grego, né? Talvez deva ser por isso que muitos padres, né, chamam-se Isidro também, não é? E na América Latina tem muitas cidades conhecidas como San Isidro. Uma vez eu estava na Argentina, já morei na Argentina, na época estava a fazer teologia por lá, na UAP, né? E eu estava a comportar, né? E eu entrei numa casa. E na verdade não entrei, não é? Eu bati a porta, não é? E veio a pessoa me atender e fiz aquela apresentação e disse, meu nome é Isidro. E a pessoa, Isidro, mira, que bueno, nosotros acá tenemos San Isidro, que bueno, entra, ustedes bienvenidos em nossa casa. Bem, já fiquei, e eu não conhecia, não sabia que na verdade, naquela região todas eles, não é, quase todas as famílias tinham um Santo Isidro. Ela disse, sí que bueno, pero yo no soy santo, ¿no? Não, tudo bem, tranquilo, pero o nome é importante, não? Aí sim, tudo bem, aí entrei. Bem, eu conheci mais um pouco essa questão do meu nome, Isidro, aqui na América. Mas agora, Shikulo Sanene, né? Shikulo vem de oculo, né? Geralmente, oculo, né? Em algumas regiões, especialmente o sul de Angola, que fala que tem os ovimbundos, né? Tem a ver com os seculos, os sobas, né? Que em alguns casos, também o chiculo, ele pode ter a conotação de feiticeiro. Bem, irmãos, não se preocupem, tá? Não vou fazer nenhuma macumba aqui, não sou feiticeiro, tá tudo certo, tá bom? Então, não tem nada a ver. Talvez, de repente, talvez os meus pais, né, quiseram que eu fosse um feiticeiro, mas pronto, mas acho que não é, né? Mas é curioso, meu nome, o último nome, Sanene. Sanene, Sa, né, que quer dizer homem, e Nene, ou Nene, quer dizer grande. Mas bem, vocês irmãos estão vendo aqui, né, um tapa, um tombo já era, né, magrinho, mas louvado seja Deus, meus irmãos. Quem me conhece de perto sabe um pouco a minha história, né? Não só, talvez, nos primeiros passos que eu dei ao ponto de deixar o meu país e vir aqui ao Brasil como refugiado, como alguém totalmente ali no alheio. Talvez um dia desses eu vou pedir para que, né, vocês possam me convidar e contar a minha história para vocês. Né? Contar a minha história para vocês. Mas hoje eu vim falar de bênção, hoje eu vim falar de ministério, não é? E eu louvo muito a Deus por isso, irmãos. Todos os dias eu louvo a Deus pela vida que eu tenho, todos os dias. E nós precisamos fazer isso. Porque a partir do ponto que
nós acordamos com a concepção, com a consciência de que eu sou filho de Deus, amados, nós já teremos pelo menos resolvido 60% dos nossos problemas. Só por pensar, acordou, pensou que você é filho de Deus. E quem é Deus? Quem é Deus? Porque às vezes, muitas das vezes, até mesmo como cristão, a gente vive como se ele não existisse. A gente vive resmungando da vida, muitas das vezes. Por que não encarar a vida e dizer que eu sou filho de Deus, sou co-herdeiro de Cristo? Co-herdeiro de Cristo. Mas pronto. Amados, eu tenho aqui 3 presentes aqui. Tenho aqui 3 presentes, não é? Na verdade, aqui uma promoçãozinha aqui de alguns irmãos. Eles cantam na Igreja Central Adventista de Luanda, lá em Angola, inspirados por Deus. E eu vou oferecer esse presente para 3 voluntários aqui na frente. Não se preocupem, é uma coisa muito simples, tá bom? Apenas umas perguntas, tudo bem? Quero ver aqui, voluntários. Uma voluntária também, tem aí voluntária? Isso, come here, please. Não, tudo bem, não se preocupa. Não tem problema, vou falar português aqui com você, tá bom, querida? Que bom. Deus te honre, viu? Qual é seu nome, querida? Vitória. Vitória. Olha só, o nome já diz tudo. Glória a Deus, aleluia. Isso mesmo, né? Uma menina de Vitória. Mais voluntários? Eu quero aqui 3 pessoas aqui. Vamos lá. 3 pessoas. Ok, olha aí, temos aqui o caríssimo irmão, ilustríssimo. Que ótimo, muito bom. Qual é seu nome, campeão? Daniel. Ok, então nós temos aqui com os excelentíssimos irmãos a Vitória e ia falar Daniel, mas é Daniel, né? E o Daniel. Mais um voluntário, onde está? Mais um voluntário. Um adolescente, tem aí um adolescente aí? Não tem? Não? Meu filho, ele é assim mesmo às vezes. Mais um voluntário, uma voluntária. Ok, tudo bem. Ok. Então, eu vou ficar aqui com a Vitória e vou ficar com o Daniel. Ok? Amados, vejam só. Eu vou fazer apenas 2 perguntas aqui. Tá? E não importa tá, a resposta. Já estão ganhando o CD. Tá bom? Não importa a resposta, estão ganhando o CD. Só por isso. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço ela é bem simples. Então vou começar aqui pelo Daniel. Daniel. Eu não posso ser cavalheiro? Não, mas não tem problema, irmão Daniel. Nós estamos agora num tempo, né, que trabalha-se muito na questão agora da igualdade, não é verdade? Então não tem problema, não tem problema. Tá? Tem que tomar cuidado com isso aí, porque se falar isso aí, pode ser considerado como machista, hein? Não, irmãos? No tempo de hoje aí tem que tomar cuidado, ok? Mas vamos lá. Se Deus lhe desse a oportunidade para ser Deus, em 10 minutos, o que você mudaria? Que pergunta, hein? Se Deus me desse a oportunidade de ser Deus. Bom, em algumas ocasiões eu poderia errar, mas eu iria fazer um monte de justiça, ao meu ponto de vista, né? Mas, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Não importa, irmão. Qualquer resposta que você Tá. der, já tem um CD. Ok. Bom, como Deus ele é amor, eu iria tentar unir a todos. Eu iria fazer com que todos entendessem que através do amor a gente poderia chegar muito longe. Ok, então seria no caso aqui a união, certo? Iria trabalhar com a união, ok? Então aqui temos a resposta do nosso caríssimo irmão, né, de que se fosse Deus em 10 minutos, né, ele mudaria, ou seja, no caso aqui você iria trazer união, mais união para o povo, certo? Ok. E para você, caríssima? Entra na mesma linha de raciocínio dele. O amor, né, a união.
Só que assim, eu sou apaixonada por criança. E eu quero trabalhar com criança no hospital. Então, o que eu mudaria? Doença em criança, não teria. Não teria, curaria todas as crianças. Bom, hein? Muito bom. Bom, muito bom. União, né? E as crianças não ficariam doentes, certo? Então, a gente já estamos pensando, se as crianças vão ficar doentes, então ninguém vai ficar doente. Então, ou seja, não vai existir doença. É isso. Não vai existir doença. Tá certo. Agora, segunda pergunta. Só tem essa, tá bom? Aí vocês vão ceder, aí vocês vão sentar, tá bom? Então, olhem só. A segunda questão é, se Deus lhe desse a oportunidade para você ser um ditador em 10 minutos, o que você iria banir? Aí começa a ficar difícil, porque a gente ia tentar resolver as coisas do nosso jeito, né? É um pouco complicado. Mas se ele me desse a oportunidade de ser um ditador, como é difícil, hein? Luiz, e aí? Dá uma mãozinha aí, Luiz. Ô, Dani. Mas assim... Bom, o que vem na cabeça de nós seres humanos, se a gente tivesse uma oportunidade dessa, era resolver as coisas conforme a gente entendesse que é certo. Né? A gente vê tantos ditadores aí fazendo loucuras, né? E errado, erradamente. Eu iria tentar, sei lá, forçar o povo a andar no caminho correto. Você vai andar por aqui agora, ia ditar. Mais ou menos isso. Ok, se não andar no caminho correto, você ia cortar a cabeça. Ok, legal. E você, caríssima Vitória? Mentira. Assim, ó, mentir você ia morrer. Não gosto de mentir, não. Ok, então nós vimos aqui algumas respostas, não é? No caso, né, todo mundo tem que andar certinho, né? Se errar, acabou, morreu. Mentiu, morreu. É isso, tá bom? Então, amados, parabéns, tá? Vocês têm aqui o CD de vocês aqui, vocês podem ver. As músicas têm aqui, as músicas em Umbundo, tá? Umbundo é uma das línguas mais faladas em Angola, tá bom, irmãos? É uma das línguas maternas, né? Uma das línguas nacionais em Angola. Então, vocês vão gostar muito desse CD aqui, para você também, irmão. Agora podeis sentar, caríssimos. Ok. Ok. Amados, de repente eu creio que cada um aqui pensou no que seria a resposta. Se Deus lhe desse a oportunidade para ser Deus em 10 minutos, o que você mudaria no mundo? Se lhe desse a oportunidade para ser um ditador em 10 minutos, o que você iria banir no mundo? A gente pensa muitas coisas, não é verdade? Como ser humano, a gente pensa muitas coisas. Sim ou não? Nós temos essas respostas. Alguém me fez essa pergunta também. E eu pensei, sim, claro. De repente, a questão do amor. Quem não amasse, quem tivesse coração duro, né? Aí cortar a cabeça, sei lá, tem que fazer. Mas, amados, olhem só. Essa pergunta foi feita, na verdade, numa sala de teologandos e um professor pastor. E todo mundo tentando resolver. Todo mundo dando uma resposta. Mas acontece que um deles, no caso não eu, né? O mais inteligente talvez da sala, né? O que gosta muito de comentar, aí perguntou: ok, professor, e você, como é que seria? E sabem qual foi a resposta? Foi bem simples. Ele disse o seguinte: olha, se Deus me desse a oportunidade para ser Deus em 10 minutos, não mudaria nada. Se Deus me desse a oportunidade para ser um ditador em 10 minutos, não banaria nada, não mudaria, não faria nada, nada. Então nós ficamos assim: ué, mas por quê? Como assim? Amados, olhem só. A ideia que nós temos de Deus, muitas das vezes, ela está equivocada.
Porque muitas das vezes, segundo a nossa forma de viver no mundo em que nós estamos cercados de tantas pessoas egoístas, olhando para si mesma, às vezes para nós, nos dá uma sensação de que Deus é incompetente. Não é verdade? Quando nós olhamos, por exemplo, nos noticiários, nos vem uma ideia como se Deus fosse incompetente. E a gente se pergunta: Senhor, aonde está o Senhor? O Senhor não está vendo isso? Porque se fosse eu, faria o quê? Se fosse a gente, o que nós faríamos? Parece que nós daríamos uma solução. Não é verdade? É exatamente isso. E nós temos vivido desta maneira, como se Deus fosse incompetente. Porque, Senhor, se fosse eu, Deus, eu daria emprego para aquele rapaz. Eu acabaria com o tráfico. Eu faria isso e pronto, e aquilo. Mas, queridos, nós estamos vivendo talvez num tempo não só difícil, porque a Bíblia nos diz que nos últimos tempos, isso está em Timóteo 13, amados. Nos últimos dias os homens serão o quê? Nos últimos dias os homens serão, os tempos serão difíceis. Isso. Os tempos serão difíceis. Por que os tempos serão difíceis? Está em Timóteo 13, hein, irmãos? Não precisa ler. Por que os tempos nos últimos dias serão difíceis? A gente percebe que nos versos depois nos dá uma resposta. Os tempos serão difíceis porque os homens serão o quê? Arrogantes, serão egoístas, jactanciosos, serão mais amigo dos prazeres do que amigo de quem? Do que amigo de Deus. E nós estamos vivendo nesse tempo que as coisas estão muito difíceis. Ninguém escuta mais ninguém, porque parece que todo mundo tem sempre uma opinião a respeito. Aonde fica Deus? Aonde está Deus? Porque para muitos aqui na igreja, Deus talvez seja mesmo fruto do nosso pensamento. Porque às vezes, o que acontece? Você vai à igreja, vai ao culto, você ouve um bom sermão e vai para casa e não muda nada. Não mudou nada. E eu sempre tenho dito assim, amados, quando trago essa mensagem de ministério: a esperança daqueles que não vêm à igreja é a presença da igreja nas ruas. Amados, eu escrevi um livro. Na verdade, eu sou autor de 8 livros. Publiquei 8 livros. E nesses livros eu sempre trago um pouco daquilo que são os meus pensamentos e as minhas reflexões sobre a humanidade. O último livro que eu publiquei é este aqui: A Sociedade dos Outros. É um livro que, na verdade, trabalha um pouco sobre quem somos. Porque a humanidade inteira, e isso não importa o fato de você ser adventista ou você pertencer talvez a uma denominação cristã, tudo que você sabe sobre qualquer coisa, ela está contaminada. Então a gente precisa voltar. Voltar de que jeito? De que maneira a gente precisa voltar para poder olhar Deus num outro ângulo? Para poder perceber Deus de uma maneira totalmente diferente daquilo que o mundo tenta perceber. Porque a gente sabe que Deus, não tem como a gente entender Deus. Não tem como a gente filosofar Deus. Não tem. Mas a gente consegue vivenciar, a gente consegue viver Deus. Só pelo simples resumo do Evangelho, que foi a de Cristo. O que ele disse? Amai a Deus sobre todas as coisas e quem? E ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente faz isso? Ou estamos talvez ainda, estamos cada vez mais fixados na forma. O que é a forma? Preocupados com a liturgia, com a vestimenta. E isto aqui é apenas uma vestimenta, é apenas uma carcaça, não diz quem eu sou. Quem você é? Quem somos? A sociedade dos outros, nesse livro aqui, eu digo o seguinte: eu sou fruto de tantos outros. Ou seja,
São tantos outros em mim que eu não sei mais quem eu sou. Eu me perco nesses outros. Mas eu preciso me ver. Para isso eu preciso entender qual é o meu propósito no mundo. Para isso eu preciso entender por que eu estou aqui, porque eu estou vivo, porque estou respirando, porque Deus permite a minha insistência na vida. Amados, vamos abrir apenas aqui um único texto, mas espere um pouco. Eu vou mostrar aqui uma pequena estatística em tempo real. Os irmãos vão entender o porquê que eu estou dizendo isso para os irmãos e entender talvez de maneira um pouco resumida sobre o que significa de fato um ministério. Querido, pode colocar aqui a estatística em tempo real, só para nós vermos aqui um pouquinho. Olha só, amados, isso aqui é um site, não é? Que nos traz, na verdade... Olha, pode aumentar um pouco, fazer um zoom aqui na questão dos números, só para os irmãos aqui, né, que têm dificuldade como eu, que não consegue ler aqui números pequenos ou letras pequenas. Olhem só, por exemplo, está vendo, irmãos? Isso aqui é o que está acontecendo agora. Isso aqui é estatística em tempo real. Ok? Então, olhem só, amados... É muito interessante que hoje, né, o mundo científico, né, tanto os sociólogos estão preocupados, né, com o crescimento demográfico. Muita gente nascendo e pouca gente morrendo. Agora, olhem só, amados. Hoje, 78 mil pessoas morreram. Será que nós temos essa percepção? Será que a gente pensa, a gente reflete quando a gente acorda? Porque é necessário. Isto aqui não são apenas números, são pessoas de fato que estão morrendo. Isso fora da estatística, porque tem gente que não entra na estatística. Tem gente que não está entrando na estatística. Mas é isso que está acontecendo. Vai um pouquinho mais para baixo. Mais para baixo. Ok, amados, sociedade e mídia. Olhem só, amados, isso aqui, na verdade, que nós temos aqui, essa mostra, não é? Ok, nós estamos na era da tecnologia, não é? Dizia o Arnold Toynbee, não é? Que tornamos-nos deuses na tecnologia, mas permanecemos macacos na vida. É muito interessante isso, e pela tecnologia nós temos esses dados. Agora, olhem só, amados, por exemplo, quantas pessoas, não é? Quantas pessoas estão conectadas à internet. Inclusive nós também estamos, né? Mas olhem só como o mundo hoje está. Mas também com isso, a sociedade tecnológica comemora porque está sendo vendido poucas TVs, por incrível que pareça, porque anteriormente nas estatísticas as TVs estavam em alta. E agora poucas TVs estão sendo vendidas, está sendo vendido mais celulares. Mais celular, controle remoto, não é? Mais para baixo, por favor. Mais para baixo. Amados, olhem isso aqui. Gastos com doenças relacionadas à obesidade nos Estados Unidos hoje. Isso só de um país. Imagine no mundo. Quantas pessoas estão doentes? Porque o problema do ser humano é aquilo que entra na boca. Sabiam disso, amados? É sério. O maior problema hoje do ser humano está na alimentação, está na comida. E isso muitas das vezes infecta a nossa vida espiritual, o nosso convívio espiritual, a nossa conexão intelectual com Deus. Ela está contaminada por conta de tanta sujeira que entra. Quantas pessoas hoje morrem de fome? Isso é hoje, amados. Hoje. E quanto desperdício, muitas das vezes, nós temos por aqui nas nossas mesas. E até às vezes a gente não aprende a reciclar, que dá para reciclar comida. Dá ou não dá, irmãos? Dá. O que a gente faz quando sobra? Joga fora. Mas por quê? Porque estamos no século
do verdadeiro, do narcisismo absoluto. Nós não somos mais egoístas, nós somos egolatras. Excesso de egoísmo. Porque o outro, ele é só apenas um objeto. Esse é o problema nosso hoje. Mais para baixo? Mais abaixo? Mais abaixo? Ok. Amados, olhem isso aqui. Não é aborto este ano. E esse número, obviamente, até dezembro, ele vai... né? Então, só para nós entendermos mais ou menos como é que nós estamos, como é que está. Isso aqui é estatística em tempo real, amados. É o que está acontecendo no mundo, isso aqui. Hein? Olha, cigarros fumados. Hoje, olhem só. Querido, tenta dar um zoom aqui nesse cigarro fumados aqui, só para os irmãos entenderem aqui, não é? Olha só esse número aqui, amados. Olha isso aqui. Alguém consegue contar isto? Quantas pessoas estão se matando por isto? Como se Deus, né, nos desse a oportunidade de termos uma chaminé. Não é verdade? Mas não. Olha só, as pessoas estão morrendo. E nós também estamos por dentro. Isso é um grande problema. Isto aqui é um grande problema. Amado, pode ter a estatística. E agora vou levar aos irmãos a Bíblia para falar um pouco a respeito sobre o porquê eu estou mostrando para os irmãos aqui essa questão especialmente do nosso narcisismo. Vamos ler aqui o livro de Efésios. Efésios capítulo 4. A partir do verso número 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao que mesmo, amados? Aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de quem? De Cristo. Amados, sabem por que hoje, quando as pessoas são muito egoístas, tem um termo e as pessoas falam muito, de repente, você é narcisista. Sabe de onde veio essa origem? Na verdade, como? Uma mitologia, exatamente isso mesmo, uma mitologia grega, né, que até então, na verdade, né, dentro, né, das lendas, não se sabe de fato se é mesmo uma mitologia ou que se de fato alguém existiu com esse nome de Narciso. Mas olha só, Narciso era uma pessoa que amava-se tanto. Ele amava-se tanto, mas tanto, que ele morreu ao tentar se abraçar. É o seguinte, Narciso, ele tinha mais tempo consigo mesmo. As pessoas para ele não lhe importava muito. Mas certa vez Narciso, pela primeira vez Narciso, ele nunca tinha visto seu rosto. Mas ele caminhava numa pequena floresta, ele viu ali água, não é? Num pequeno riacho. E ele se depara com o quê? Com a sua imagem. Ele se depara com a sua imagem, ele olha para si, ele se aprecia, se contempla. Ele ficou ali horas e horas, isso aqui segundo a mitologia, horas e horas. Ele viu que ele era tão lindo, tão lindo, e ele queria se abraçar. E ele morreu afogado ao tentar se abraçar. Ele caiu. Queridos, nós estamos vivendo uma sociedade crônica, com uma doença espiritual, é um câncer espiritual que nós estamos vivendo hoje, porque, amados, se nós não começarmos a voltar a olhar para Deus, mas começando pelo outro, amados, vão será a nossa fé. Não existe de que eu amo a Deus e não amo o próximo, porque o próximo é o caminho para Deus.
Não tem como amar a Deus se você esquecer do seu próximo. Não existe. Porque no campo espiritual não existe terreno neutro. Ou você é de Deus e você não é de Deus. Primeiro, amados, a Bíblia, segundo o Espírito de Profecia, nos diz que todo cristão nasce no reino de Deus como o quê? Como um missionário. Nasce no reino de Cristo como um missionário. Amados, nós não somos consumidores apenas da palavra. Nós estamos aqui por um propósito. Entre milhões de pessoas que morreram hoje, Deus escolheu você para viver novamente. Para fazer o quê? Para mudar o seu curso. Deus escolheu você novamente para fazer o quê? Para escrever de novo uma nova página. Para fazer aquilo que você ontem não fez. Deus está nos dando oportunidades todos os dias. Todos os dias. Queridos, primeiramente a gente precisa entender o que significa ministério. Ministério é um substantivo masculino, né? Ele significa execução de uma tarefa, de uma atividade, de um trabalho. E se todo cristão, ele nasce no reino de Cristo como missionário, ele é quê? Ele é um ministro do Evangelho. Ele é um ministro do Evangelho. Será que nós temos essa percepção? Será que nós compreendemos o que significa nós sermos um ministro do Evangelho? Ministro do Evangelho não é só pastor. Não é só ancião. Porque às vezes a gente pensa, puxa, eu estou na igreja porque eu espero que o pastor, o ancião, ore por mim. Porque eu espero que o ancião e o pastor façam o quê? Visitas para mim. Ora, eles também precisam de visita. Eles também precisam de oração. Porque no campo de Cristo, amados, no céu todos nós somos iguais. Somos iguais. Totalmente iguais. Amados, quando nós começamos a entender, a perceber de que o outro é a cura e não o problema, então aí sim nós passaremos a viver a vida. Então o que é a vida? Amados, a vida ela só é vida quando é vivida, envolvida na vida de outra vida. A vida é Cristo. A vida é Cristo. Mas aí pergunto para os irmãos, mas como assim a vida é Cristo se eu não respiro Cristo? Se eu não falo Cristo, eu não falo Jesus? No meu trabalho eu não consigo testemunhar, não consigo falar de Jesus. Na minha casa eu não consigo falar de Jesus. Porque parece que Jesus é apenas um fruto do pensamento. As pessoas trouxeram isso para mim e eu não falo isso. Então eu preciso ir para a igreja para ouvir. Quanto tempo você precisa ir para a igreja para ouvir e passar a testemunhar? Quando alguém oferece-te uma coisa boa, você compartilha, sim ou não? Sim ou não? Mas eu gosto de compartilhar tudo. Tá? Então se você me oferece uma coisa, eu compartilho. Porque eu entendo, amados, todos nós entendemos que tudo que nós temos não é nosso. A gente pensa que é nosso, não é verdade? Não, o carro que você tem não é seu, a roupa que você tem não é seu. Tudo que você acha que é teu, não é teu. É de quem? É de Deus. Porque quando se nós olharmos, lá na atmosfera, se nós olharmos no espaço, o planeta Terra, nós não vamos encontrar endereço de ninguém. Não vamos encontrar casa de ninguém, não vamos encontrar cargo ou função ou posição de ninguém. A gente vai ver apenas o quê? A terra, um pontinho azul. Só isso, amados. Então, do que nós podemos nos vangloriar? Do que? Somos apenas pó. Somos tão frágeis, né, irmãos? Não é verdade? Tão frágil, se entrar alguém me dar um tiro, acabou a minha vida, já era. Não é verdade? Somos frágeis, frágeis. Mas a Bíblia nos fala que aqueles que creem no Senhor, eles morrem, sim ou não? Não. Aqueles que creem no Senhor, eles vivem para sempre. Porque a morte é apenas um sono. E a gente vive com medo, não é verdade? Por que temos medo? Queridos, nós estamos no linear da história da humanidade.
O mundo hoje está confuso por demais. As pessoas estão confusas. As pessoas cada vez mais estão se tornando preconceituosas. Como, por exemplo, será que eu tenho uma dificuldade de conversar com um espírita? Com um umbandista, por exemplo? Se me convidei em sua casa. Teve um irmão uma vez, ele disse: Isidro, por favor, eu gostaria que você orasse por mim. E eu disse para o irmão: mas por que, irmão, que eu devo orar por você? Olha, é o seguinte, irmão, eu gostaria que você orasse por mim, porque na minha casa tem uma família da Umbanda. E eles fazem um barulho, né, fazem um monte de coisa ali, e eu gostaria que eles parassem com isso. Aí eu disse para o irmão: ok, tudo bem, mas olha só, você já foi lá tomar um café com eles? Hein? Amados, ministério, ela tem uma relação com serviço. Jesus nunca se aproximou de alguém sem ter o desejo de fazer o quê? De salvar. Sem ter o desejo de salvar. As pessoas criticavam Jesus quando ele viu Zaqueu. Zaqueu, o que as pessoas diziam a Jesus? Ele está indo com quem? Com um bandido, não é verdade? Mas Jesus não estava indo na casa de um bandido. Jesus estava indo na casa de um ser humano. E a gente esquece esse ser humano, não é verdade? Porque nós criamos várias conotações a respeito do outro. E aí faz o quê? A gente não aproxima. A gente se afasta. Por que falar com um feiticeiro? Por que tomar um café com um feiticeiro na sua casa? Ele pode me enfeitiçar. Pode tirar meu emprego, pode fazer sei lá, uma macumba aí. Então, melhor deixar ele para... Não é? Isso acontece várias vezes. Mas, amados, o ministério de Cristo vai além das nossas percepções humanas. O ministério de Cristo significa que não importa quem esteja no meu caminho, não importa quem seja o meu colega de trabalho, não importa quem são os meus vizinhos, eu preciso olhar como Deus nos enxerga. Um olhar sem pecado. Porque o problema do ser humano hoje, na esfera cristã, é nós olharmos com um olhar de pecado. Esse é o problema, não é verdade? Amados, se alguém olhar, por exemplo, vir aqui na igreja, com um monte de tatuagem, piercing, por exemplo, como é que a gente se comporta diante dessa pessoa? A gente dá boas-vindas, mas fica algumas incógnitas em nossas cabeças. Como se aqui não fosse também o lugar dessa pessoa. Porque nós olhamos o quê? Com um olhar de pecado. Mas não conseguimos enxergar o outro como ser humano. E essa humanidade está se perdendo cada vez mais, porque estamos perdendo vários sensos. Como, por exemplo, a gente já não observa mais as pessoas, a gente já não olha mais nas pessoas, conversando com a pessoa, nos olhos. Sentir o toque da pessoa. Porque nós estamos a ter o costume e o vício de virtualizar os nossos sentimentos. E estamos nos perdendo por isso. Então, aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que está na Bíblia, aquilo que são os conselhos bíblicos, eles não passam mais a imperar em nossas vidas, como, digamos, como se fossem princípios. Não. Passa a ser mais ou menos uma norma, uma forma. Ou seja, um costume. E nos esquecemos do verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós nos esquecemos disso, amados. Queridos, em tempos difíceis, esses que nós estamos vivendo, como professor, eu tenho tido alguns desafios. Eu vou fazer um apelo aqui à igreja. Mas, amados, a gente precisa começar a pensar um pouco mais a fundo sobre o que significa servir a Cristo. Certo dia, uma mãe, ela foi até mim e pronto. Ela chorava por conta de que o filho não estava obedecendo ela em casa. Isso era na reunião de pais. E quem é professor? Quem é professor aqui? Quero ver aqui, professor. Gente, eu sou professor
na rede de educação adventista, né? Eu já caminho de 4 anos. Sou professor do Colégio de Cotia e Colégio de Pedreira. E eu vejo os pais muito desesperados. Mães dizendo, eu não sei mais o que fazer, professor. Porque no meu tempo não era assim, não era desse jeito. No meu tempo era daquele outro jeito. Não sei por que eles estão assim hoje. E sabe o que eu falo para esses pais e para mães? Esquece o seu tempo que já era. Já foi. Você está no tempo deles agora. É você que tem que andar segundo o tempo deles. Hein? Porque a gente vive o tempo todo dizendo, antigamente a igreja era desse jeito. As coisas eram desse jeito, as coisas mudaram, amados. A igreja de Cristo, a igreja adventista do 7º dia, não é um monumento, ele é um movimento. A gente precisa perceber isso, precisamos entender isso. O monumento, ele fica, é um museu, está lá. Mas movimento não, ele se movimenta o tempo todo. Hein? E nós temos agido, temos tido uma fé como se a igreja fosse um monumento. Então ninguém mais precisa fazer trabalho missionário, porque os primeiros já fizeram. Os primeiros já sacrificaram as suas vidas, não é verdade? Né? Joseph Smith já vendeu lá as suas propriedades, que era dele, vendeu para a igreja, em nome da igreja. Qual é o seu preço? Quanto de fato tem nos custado ser cristão nesse tempo contemporâneo? Se falar muito, a gente vai embora. Porque parece que em alguns momentos, em alguns casos, ser de Cristo cansa ser da igreja. Cansa ser da igreja. Mas, amados, meus irmãos, a única maneira de sair da hipocrisia, a única maneira de nós começarmos a nos enxergar por dentro, porque eu percebo que o mundo todo, as pessoas precisam ser olhadas lá dentro. É dentro. Porque fora nós estamos nos perdendo muito. Porque nós queremos ser contemplados em tudo. Porque as pessoas, por exemplo, compram um carro, talvez o último carro que saiu, um iPhone, ou sei lá, não importa o que seja. Por que as pessoas têm uma certa tendência em ser contempladas por tudo? Porque há um vazio, as pessoas estão vazias. Quantas pessoas que para ser contemplado às vezes tem que fazer de tudo e até mesmo tirar a roupa toda e tirar uma foto e postar nas redes sociais para ser contemplados. E às vezes a pessoa, amado, estou falando sério para vocês, não é porque essa pessoa gosta de tais coisas, não é porque essa pessoa de repente seja uma prostituta, não. É porque há um vazio que precisa ser preenchido. O egoísmo, ser contemplado. A gente se esforça tanto, quebramos a cabeça simplesmente para ouvir do outro parabéns. Para ouvir do outro, nossa, está bonito, hein, irmão? Mas a gente não sabe quanto custa. É só a gente perguntar, de repente, para uma mãe ou para uma mulher, né? Se ela, quando vai para casa, vem para a igreja com salto alto, se quando vai para casa fica feliz. Fica feliz quando vai para casa? Fica feliz? Ou fica triste? Será que anda em casa com os saltos lá? Parecia uma girafa, né? Vai para a igreja. Mas a gente sabe que não vê a hora de tirar. Mas por quê? Só para esperar do outro? Parabéns, está bonito. O processo da futilidade se tornou útil hoje, no nosso tempo. O meu apelo hoje, amados, estará indo para você que é mãe, para você que é pai, que ainda não entendeu seu filho. Queridos, estamos vivendo de fato em tempos difíceis, tempos muito delicados. Estamos vivendo num tempo em que parece que nós estamos caminhando por cima de uma camada leve de gelo. Ou você corre, ou se parar, o gelo quebra e você morre. Estamos vivendo num tempo em que talvez você que é pai, que é mãe, você diz, puxa, eu não consigo mais segurar o meu filho, não sei o que fazer, amados. Eu sou professor desde o integral até o 3º ano do ensino médio. Então,
em muitos momentos, às vezes, eu sou bem menino mesmo. E eu vejo todos os temperamentos. Mas sabem de uma coisa, meus amados? O ser humano, ele quer ser aceito. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles querem ser aceitos. Uma mãe falou: Isidro, eu separei umas músicas, sabe, da igreja para o meu filho. E ele não gosta. Ele gosta K-pop. Ele gosta beat jazz. Aí eu disse: mãe, escuta com ele. Escuta com ele, mas como assim? Escutar com ele? Não. Quando você começar a gostar os gostos dele, você vai começar a procurar coisas que ele gosta. E você vai mostrar para ele: olha, filho, tá vendo? Esse aqui tá bem melhor daquilo que você gosta. O que acontece? Ele pode mudar. Porque você conhece. Você sabe o mundo dele. As nossas crianças, os nossos adolescentes, sabem qual é o lugar preferido deles? Alguém sabe qual é o lugar preferido dessas crianças? É o quarto. É o quarto. E eu falo isso aqui arrepiado, amados. É lá onde está o vazio absoluto. É onde está lá o exercício do vazio absoluto. É no quarto. E eles se trancam lá e não saem. Se tiver que sair, é porque tem comida, ou porque alguma coisa boa, de repente, talvez, para sair. Mas eles estão lá. Só que você não está lá. Amados, queridos, quando a Bíblia nos diz educar a criança no caminho que deve andar, Deus está dizendo para você, mãe que é pai: olha, ande com ele. Ele gosta de K-pop, então passe a ouvir, passe a ir atrás das letras. Ele vai ver que você tem interesse naquilo que você gosta. E você saberá escolher o melhor para ele, porque você vai entender o mundo dele. Queridos, esse outro apelo agora vai para você que é jovem. A gente sabe que nós estamos também vivendo por um tempo bem delicado, em que muitas das vezes a gente sabe que as tentações estão cada vez mais, estão cada vez mais fortes. E a tentação de ir no mundo e viver o mundo, ela é maior do que a tentação de ir à igreja, dobrar o joelho e falar de Jesus para as pessoas. Queridos, você diz assim: na igreja não tem mais programações legais, porque as pessoas que estão lá já estão velhos. São as mesmas pessoas. Eu quero conhecer outras pessoas. A única maneira de desenvolver o ministério não é na igreja, é fora da igreja. Porque a igreja não faz de você um cristão. Assim como está dentro de uma garagem, não transforma você num carro. Antigamente a igreja era visto como um lugar de testemunhar o evangelho. Mas, amados, isso aqui é um hospital. Por isso que Deus não chama santos fingidos. Santos fingidos. E é o que mais nós temos: santos fingidos. Deus chama pecadores. Então você que é jovem, não está vindo programa bom aqui na igreja, não se preocupe com isso. Desenvolva o seu ministério. Que ministério? O que você gosta de fazer? Cantar, falar, não importa. Conhecer pessoas, não importa. A igreja é apenas um veículo. A igreja é apenas um veículo. A igreja não é a nossa casa, amados irmãos, não é a nossa casa para a gente sentar. Olha aí, confortável, não é? Esse banco, ouvir tantas palavras, às vezes até posso dormir. A igreja
é para a gente estar em forma. Mas espiritualmente, usar a igreja como um veículo, mas como ministério, comece lá e traga aqui. Porque a igreja verdadeira, o verdadeiro ministério, ele começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Quando você faz isso, as suas iniciativas ao vir à igreja não serão humanas. Porque se forem humanas, no mesmo momento que você vai entrar à igreja, você vai sair, você vai embora. Porque a sua motivação foi humana. As pessoas falham. Todos somos pecadores, um pior que o outro. Um pior que o outro. Então estamos aqui, amados, para crescer juntos. Crescer juntos na fé. Dar um exemplo. Não espere que a igreja organize um evento que você faça e participe. Saia da sua casa à noite, faça uma sopinha. Nem que for 4 pratos, 5 pratos, mas faça uma sopinha, vai à noite, visita os refugiados. Hein? Saia lá com a sua moto, com seu carro. Hein? Passa na casa dos irmãos, quem tem roupa emprestado, doado, pega. Tem gente precisando de você. Tem gente que está morrendo porque alguém lhe negou um abraço, sabiam, amados? É uma bobagem, mas é verdade. O que a gente está fazendo? Convida alguém. Convida alguém para sair. No seu tempo que você tem, convida alguém para sair. Isso é combustível para a sua fé. Você estará conhecendo pessoas. Eu vou terminar aqui com um exemplo. Tá bom, amados? Como trabalhar um ministério? É muito simples, irmão. É muito simples. Jesus sempre se aproximava das pessoas com a intenção de salvar. E a gente, com que intenção nós temos? A gente pode fazer o mesmo, porque nós somos seguidores de quem? Somos seguidores de quem? De quem mesmo? Os irmãos estão com sonos? Somos seguidores de Cristo, seguidores de Cristo. Somos seguidores de Cristo. Jesus Cristo, o único que morreu na cruz do Calvário, o único homem, Deus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Não tem nenhum mais, nenhum. Temos vários sábios, vários pensadores, mas nenhum deles foi até a morte e voltou com vida. Só Jesus. Então por que não crer nele? Por que não segui-lo? Certo dia um jovem, ele foi até um supermercado. E acontece, meus irmãos, que, bem, no supermercado, ele estava num estacionamento e ele viu um rapaz que, por descuido, ele deixou cair a sua sacola e estava com um monte de laranja no estacionamento. Como é que a gente faz, por exemplo? Bem, a gente vê, de repente são 5, 6, 8 laranjas. Ele consegue pegar sozinho, não consegue? Sim ou não? Ele consegue pegar sozinho. A gente pensa assim, ok, não, eu estou atrasado, de repente, não, ele consegue pegar sozinho, eu vou embora. Ou caso contrário, o que eu faço? Eu vou até ele, certo? E eu ajudo ele a fazer o quê? A pegar as laranjas. Mas olhem só o que esse garoto fez. Ele ajudou ele a pegar a laranja, nesse jovem, ele também estava apressado no carro, E acontece que, naquele exato momento, ele já pediu o WhatsApp. Você gosta de jogar futebol? Olha só. Isso, na verdade, chama-se, no mundo, para quem é da área de vendas, chama-se discurso do elevador. É aquele único momento que você tem que fazer propaganda. Acabou, senão já era. Aí, o rapaz, sim, eu gosto de jogar, sim, e tal, ok. Naquele exato momento, trocaram, o contato. Só foi aquele momento, amados, aquele momento. Pegou a laranja, trocou contato, obrigado, ok. E mandou um zap. Olha, a gente vai jogar na quinta-feira. E aí? Hein? Apareça, vai ser muito bom. Um jovem. E o rapaz viu lá no WhatsApp. Puxa, caramba, um convite.
gosto, né? Disse que gosta de jogar futebol. O rapaz foi ou não foi? O rapaz foi. Ele ficou lá esperando para ver se ele ia vir. Ele viu que o rapaz, ele apareceu, chegou lá e tal. Amados, naquele exato momento, aí jogaram, falaram de tudo ali. E ele foi embora. E depois, o que aconteceu? Deixou ele ir embora assim? Não. Mais um outro convite. Você gosta de associar, assim, a gente, uma pizzazinha, todo mundo e tal. Tem lá rapazes, tem meninas e tal. Aparece, um jovem. Ele foi. Depois convidou esse jovem para um estudo bíblico. O jovem fez o quê? Aceitou sim ou não? Aceitou. Depois convidou esse jovem para ir à igreja. O jovem foi à igreja. Aí o jovem, ele viu uma menina da igreja. E ele se encantou por essa menina na igreja. E aí, resumindo a história, meus irmãos, tudo estava dando certo. Tudo estava dando certo. Aí ele casou com essa jovem da igreja. Aí ele foi batizado. Olhem só. Mas tudo por quê mesmo? Tudo por quê mesmo? Por um pequeno encontro aonde? No estacionamento de um supermercado. Por conta das laranjas. Mas amados, essa história não é verdadeira. Não aconteceu. Então, o que aconteceu? Esse jovem, ele, recuando, tá? Ele olhou as laranjas caindo. E ele achou que ele poderia pegar todas as laranjas sozinho. Ele pegou a laranja sozinho, foi embora no carro dele, colocou no carro e foi embora. Muitas das vezes isso tem acontecido em nossas vidas, por incrível que pareça. Jesus, ele sempre se aproximava de alguém com o desejo de salvar, não importando quem seja essa pessoa. Pois repito com vocês aqui, a vida de verdade, ela só é vida quando é vivida, envolvida na vida de outra vida. A vida é Jesus. Amém? Amém. Que Deus seja louvado, que Deus seja honrado. E nesse exato momento, nós agora vamos cantar, não é? O hino 208. Amazing Grace. Graça excelsa. Amados, vamos cantar animados, hein? Animados. Porque Ele vem, hein? Isso mesmo, vamos cantar animados.
oremos. A Ti, Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos extremamente agradecidos, Senhor. Ó Pai querido, nos perdoe, Senhor, por favor, porque muitas das vezes a gente fica muito preocupado com as coisas e não com a nossa própria essência. Ó Pai querido, por favor, Senhor, restaure a nossa alma, a nossa forma de pensar, de ser. Ó Deus, falamos um pouco sobre como o mundo está, como eu estou, como o irmão está, como nós estamos. Reconhecemos, ó Pai, que a nossa adoração tem sido uma adoração medíocre. Então, Pai, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua honra, Pai, nos purifique, Senhor dos céus. Purifica o nosso coração, Senhor. Colocai em nós, ó Senhor, um coração puro. Tirai a malícia em nós, Senhor, para que possamos olhar o outro como o Senhor nos enxerga, como o Senhor vê todo mundo. Ó Deus, enquanto eu falava, eu pude perceber, Senhor, que algumas pessoas, o Senhor viu melhor, que algumas pessoas estão enfrentando alguns problemas, passando por algumas guerras, algumas dificuldades. Ó Pai querido, por favor, ó Senhor, coloque agora, nesse exato momento, Senhor, as Tuas mãos sobre a cabeça desses irmãos que precisam de uma intervenção Sua, urgente, Senhor. Ó Pai querido, nós vamos para casa. Alguns aqui estão com fome ainda. Estamos vivendo num mundo, ó Pai, que parece que as coisas nunca chegam para a gente. A gente come e nunca fica repleto. Ó Deus, por favor, ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajudai a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, que esta igreja seja uma igreja triunfante nos últimos dias, Senhor. Ó Pai querido, eles estão transmitindo isto online. De repente está alcançando mais pessoas. Ó Pai, que este vento que sopra nesse exato momento, ó Pai, através da internet, venha abraçar essas pessoas que estão aqui adorando conosco, Senhor. Ó Deus querido, ajuda aqui os adolescentes aqui dessa igreja, Senhor. Eles são o futuro da igreja. A gente fala muito isso, Senhor. Na verdade, ó Senhor, eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja, Senhor. Então, ó Senhor, pelo Teu poder, ó Pai, ajudai esses jovens, ajudai, ó Senhor dos céus, esses pequenos missionários, para que possam ter forças, para que possam ter vontade de anunciar o Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, livrai-nos do câncer espiritual que nós estamos vivendo hoje. E nos ajude, Senhor. Permita para que esse sábado, Pai, para que cada um que está aqui presente, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, a gente aqui, nós não temos poder nenhum, Senhor, de pedir que o Senhor faça alguma coisa. Estamos vivendo pela Sua misericórdia, ó Pai. Estamos vivendo ainda porque o ar é de graça, Senhor, porque se cobrar o ar, Senhor dos céus, muitos aqui já não estariam presentes. Mas, ó Deus, por favor, ó Senhor, permita que cada um que está aqui venha a ser solidário, Senhor, para que possa se curar através do outro, Senhor dos céus, para que no seu tempo que tem de férias, talvez não seja só de férias, Senhor, na sua folga, venha se dedicar a um trabalho evangelístico, missionário. Existem pessoas no mundo afora, Senhor Deus, que os irmãos aqui viram aqui e nós aprendemos que talvez não precisam simplesmente de uma palavra da Bíblia, um abraço é o suficiente, uma comida, uma roupa, um momento com essas pessoas é o suficiente, Senhor, porque Tu és amor. Portanto, ó Pai, mais uma vez, permaneça conosco pelo resto de nossas vidas. No nome de Jesus, essas são as nossas súplicas. Amém, Senhor. Amados, tenham um feliz sábado. Que Deus abençoe vocês grandemente, Senhor. E quando eu voltar, eu quero ver os irmãos, sorrindo, vencendo e dizendo glória a Deus. Porque a gente tem que mostrar que o nosso Deus não é um Deus de brincadeira, não é verdade?
É isso mesmo, amados. Então, boa tarde a todos vocês. Espero o próximo convite para falar um pouco sobre a minha história, a minha vida. Tá bom? Muito obrigado por tudo, amados. Que a graça de Jesus e a